Nossa conversa de hoje é aquela que nós mais gostamos de ter. É papo de bola, papo de futebol. Não é bola dessas que andam correndo por aí, empreiteiras e governos, propinas e coisas por aí, não. É bola de couro, na antiguidade. Hoje parece que ela é feita meia de plástico. E o papo que eu vou bater hoje é com Jackson Vasconcelos. Ele que é economista e consultor, conhece tudo de futebol, conhece eleições de clubes, conhece a administração de departamento de futebol de clubes e, mais do que qualquer outra coisa, sabe os maus caminhos que o futebol brasileiro tem tomado e também conhece os atalhos e as boas vias por onde nós podemos ter sucesso novamente nesse nosso futebol, que é criativo e, mais do que isso, é fantástico, porque é 5 vezes campeão do mundo. Jackson, é um prazer enorme receber você aqui no Menorá na TV. Muito obrigado pela sua presença. Prazer é meu. Prazer por 2 razões. Estar no programa, conhecer você pessoalmente, né? Eu estava te dizendo, as informações que a gente recebe das pessoas de bem nesse país já não são grande coisa, né? E você é uma pessoa que todo mundo fala muito bem. Então é um prazer enorme. Já nos cruzamos algumas vezes pela vida, né? Mas sem nos conhecer, na política, no futebol, você na briga no Flamengo e tal, mas é um prazer imenso. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Ô Jackson, como é que você é um sujeito inteligente, um sujeito preparado, que tem uma vida fantástica, tem família, como é que você se meteu em clube de futebol, hein? Me meti porque eu não sabia que era clube de futebol. Mas aí você gostou. Aí gostei muito, me apaixonei mesmo. Mas comecei, meu mercado é a política, Ronaldo. E o meu mercado é a campanha eleitoral. Então, em 2009, final de 2009, eu fui procurado por um grupo de amigos, um deles vereador, que eram tricolores, preocupados com a eleição. Ninguém é perfeito, né, rapaz? Nem todo mundo é perfeito. E um grupo de tricolores que estava preocupado com a eleição no Fluminense. E eles tinham um candidato que tinha perdido a eleição anterior, o Peter, perdeu a eleição para o Orcades, que estava no processo de reeleição. E aí eles acreditaram que era o momento de buscar uma ajuda profissional para a campanha do Peter. Como estava nesse grupo o Caiado, Carlos Caiado, que é uma figura fantástica, eu conheci muito o pai dele, tenho uma admiração enorme por eles. Então eu resolvi conversar um pouco sobre isso. Eu achei que era um desafio enorme, porque eu nunca tinha feito campanha em clube de futebol, mas eu tive um mestre nos livros, né, que é o Dick Morris, que é um condutor de campanha. Ele sempre diz, ele tem um livro inclusive que ele diz isso: fazer campanha eleitoral em qualquer lugar é sempre igual, é sempre da mesma coisa. Se você quiser ser presidente da República dos Estados Unidos ou presidente do Rotary, as regras são as mesmas, né? E aí, a partir dali, fui conversar com o Peter, gostei dele, um sujeito de excepcional qualidade, e começamos a nos alinhar para fazer a campanha. E fiz a campanha dele. Não foi uma campanha muito fácil, porque o Orcades era o presidente do clube e o Fluminense estava caminhando para ser campeão brasileiro. A eleição no clube acontece no final do ano. Logo depois termina o Campeonato Brasileiro. Então todo mundo dizia, quando eu entrei nesse meio, todo mundo dizia o seguinte: ô Jackson, é impossível ganhar eleição no clube contra um presidente que é campeão. Mas no Fluminense tinha uma diferença. O futebol não era do presidente do Fluminense. O futebol era do patrocinador. Então, para onde o patrocinador fosse, normalmente levaria o futebol. Então, o meu primeiro exercício ali foi trazer o patrocinador na linha da campanha do Peter. Como patrocinador, você deve ouvir Celso de Barros, o homem da Unimed. É isso, não é isso? Isso, Celso, que era o presidente da Unimed, o patrocinador do Fluminense naquela época já há 13 anos. E ganhamos a eleição, ganhamos bem. Encerrei meu processo e voltei para o meu escritório. Algum tempo depois recebi a ligação do vice-presidente geral, que foi eleito com o Peter, o Ricardinho. E o Ricardo me ligou: Jackson, eu li o seu currículo, eu acho que você é a figura fantástica para tocar o clube nesse processo novo. Mas qual processo novo? Não, o clube precisa ter um executivo, né? Como você tem uma larga experiência em administração pública, em política, conhece isso, e eu acho que o clube é isso, então gostaria de fazer um convite. E o Peter resolveu convidar você para abraçar essa causa, né? E aí nós fomos. Assinamos um contrato que seria por 1 ano,
porque o meu mercado de eleição é um mercado que remunera muito bem. Fiz o contrato por um ano, isso era final de 2010, fiz o contrato por 2011, porque em 2012 eu queria estar no mercado de volta. Aí não voltei mais. Findei atravessando todo o mandato do Peter, fizemos a segunda eleição numa situação completamente diferente da primeira, porque se na primeira a gente estava enfrentando a situação que era campeão brasileiro, na segunda eleição dele nós éramos situação indo para a segunda divisão. E curiosamente até o clima foi diferente, porque na primeira eleição, no dia da eleição, nós enfrentamos um sol de 40 graus, na segunda eleição um temporal, choveu muito naquele dia. Mas na segunda eleição nós ganhamos a eleição do delay com uma diferença muito maior. Na primeira eleição o Peter teve 60% dos votos, na segunda batemos mais de 80%. E aí eu dei por encerrado o meu processo, fiquei mais algum tempo e findei saindo do Fluminense, voltei para o escritório. Mas voltei com uma nova personalidade. Personalidade de alguém que é apaixonado pelo futebol, acredito nisso, mas com a visão muito clara de que futebol é clube. Futebol não é federação, futebol não é confederação, futebol não é FIFA, futebol é clube. É ali que começa. O DNA do futebol está no clube. Se você não resolver o clube, você não resolve o resto. Vamos fazer uma ponte com o passado. O primeiro jogo que eu escutei do Brasil foi Brasil e Rússia na Copa de 1958. Eu tinha 9 anos de idade. Me lembro das ondas do rádio indo e vindo, com Fiore Giliotti e figuras que... Ari Barroso, figuras que já, logo depois, foram ultrapassadas por grandes celebridades do rádio esportivo brasileiro, como o Jorge Cury, o Valdir Amaral e tantos outros, tanto no Rio quanto em São Paulo. O Osmar, que depois sofreu um acidente. E eu me lembro que naquele time do Brasil de 1958, havia um menino de 16 anos de idade, fazendo 17 em novembro seguinte, porque a Copa foi em julho, chamado Edson Arantes do Nascimento. E aí eles colocavam esse cara para jogar uma Copa do Mundo e o cara arrebentou a boca do balão, juntamente com o Garrincha e outro grupo de jogadores que o Brasil tinha, que era excepcional. Foi campeão do mundo pela primeira vez e tirou da nossa boca o gosto de cabo de guarda-chuva, ou como diria o Nelson Rodrigues, o complexo de vira-lata, ou de cachorro atropelado. Então nós passamos desse ponto social para uma euforia muito grande. Quando você avalia o futebol atual e você verifica que o Flamengo adquire, e eu falo Flamengo, você pode falar de qualquer outro clube, eu vou falar do meu clube. O Flamengo adquire atletas com 36 anos, com 32 anos, com 34 anos e paga por esses atletas milhões de dólares ou milhões de euros, desprezando as categorias de base. Eu pergunto a você o que foi que mudou no Brasil. O Brasil deixou de ser o país dos homo sapiens para ser o país das mulheres sapiens. O que aconteceu aqui? É verdade. Questão muito clara. Primeiro, o futebol mudou, né? O futebol, não só aqui, no mundo inteiro, mudou e o futebol passou a ser um grande negócio, né? Eu, quando entrei aqui no seu estúdio, fiquei feliz de ver a sua foto com a Avelange. Eu até hoje digo que tenho uma admiração por ele muito grande, e tenho mesmo. A Avelange mudou essa configuração do futebol. Outro dia eu estava dizendo, se alguém hoje critica o modelo FIFA ou não acredita no modelo FIFA, o futebol virou um grande negócio a partir de Avelange. A Avelange descobriu na CBD que os jogadores, e ele diz isso no depoimento dele, disse assim, pô, eu entrei no refeitório e vi os jogadores da seleção brasileira, meninos sem dente, meninos que não tinham alimentação. Disse, pô, isso não pode ser a seleção do meu país. E ali ele começou a fazer a grande revolução. Ora, o futebol mudou e passou a ser um grande negócio. No Brasil... Você me permite te interromper? Claro. 30 segundos para falar do Avelange, porque eu acho que precisa. Precisa, é justo. Independente do que ele tenha ou não tenha feito, e não conheço no Brasil qualquer pessoa que possa jogar pedra no telhado alheio, esse país é um país com muita dificuldade de comportamento na sociedade, cheio de problemas, e não vejo ninguém melhor do que ninguém aqui.
são questões de falta de oportunidade para uns e muita oportunidade para outros. Enfim, o Avelange, mais do que qualquer diplomata brasileiro, ou do que todos os diplomatas brasileiros de todos os tempos, juntamente com o Pelé, Avelange e Pelé, elevaram o nível do Brasil no exterior. E trouxeram ao Brasil, que era considerado, e eu fui ao exterior, a primeira vez eu tinha 14 anos de idade, e quando eu disse que eu era brasileiro para um sujeito na Holanda, ele me perguntou se aqui o Brasil era a capital de Buenos Aires. Ele não sabia nada, era um idiota. Mas essa ideia de que o Brasil era uma selva era o que perpassava a Europa. O Avelange tirou o Brasil desse patamar com as vitórias que obteve na seleção brasileira, na antiga CBD, Confederação Brasileira de Desportos, e depois como presidente da FIFA, englobando o mundo inteiro em volta de uma bola de futebol, inclusive acabando com guerras e criando condições de pacificação, levando o Pelé pelo mundo afora. Ele criou uma condição muito melhor para o Brasil. Então, independente das acusações que ele sofra, eu aplaudo o Avelange de pé. Por favor. Também, e diria a você o seguinte, se a gente conseguir tirar da vida do Avelange o Ricardo Teixeira, você terá outro Avelange. Francamente é isso. Quer dizer, eu tenho um dos momentos mais emoção que eu tive no futebol foi quando eu cumprimentei o Avelange na eleição do Peter. Na primeira eleição, na segunda campanha dele, na primeira eleição que ele foi eleito, quando eu estava junto, ele foi lá votar no Peter. Ele foi lá. O maior problema que a gente enfrentou na gestão, que foi a relação com a Unimed, o doutor João Avelange disse ao presidente do Fluminense no telefone, 4 meses depois da eleição dele, ele disse o seguinte: presidente, o senhor não vai conseguir governar esse clube enquanto esse rapaz estiver por aí. Quando você olha a vida do Avelange foi eleito presidente da FIFA, ele teve que fazer um exercício enorme, representando o país do futebol, não foi fácil ser eleito presidente da FIFA. Ele, numa entrevista interessante que ele fala sobre a vida dele, está gravado, está na internet, é fácil alcançar, ele diz que depois que foi eleito, antes de tomar posse, na primeira reunião da FIFA, colocaram ele na ponta da mesa, lá do outro lado. Tamanha discriminação que se tinha com o Brasil. Então eles levaram o nome do Brasil lá para fora. O que eu vejo no futebol, aí voltando à questão do futebol de base, etc., o futebol virou um grande negócio, esse negócio foi para a mão dos empresários com a lei do Pelé, esses empresários é que fazem o preço dos jogadores. E os presidentes dos clubes, eles ficam inebriados, porque são torcedores, com essas grandes figuras. Ora, quando você pega o presidente do clube, que é torcedor, ele prefere 1000 vezes tirar foto com o Sheik, né? com o Ronaldinho, do que com o jogador da base. Ele não respeita o jogador da base. Ele normalmente olha o jogador da base com um cifrão. Ele fica desesperado porque ele tem conta para pagar e esse garoto representa dinheiro que ele vai vender daqui a pouco. Foi o grande erro. O grande erro. O Brasil parou de dar valor aos jogadores que produz. Você consideraria a Lei Pelé uma espécie de crime contra o futebol brasileiro? Não, eu não chegaria a tanto, não como um crime. Eu acho que ela teve alguns avanços. Mas ela tirou do clube e entregou a terceiros, a empresários, aquilo que era ruim na relação com o jogador. Ou seja, ela não melhorou a relação do jogador com o clube. Quer dizer, a ideia que o Pelé tinha, que era aquela questão do passe, né? Que muita gente olhava e dizia assim, pô, isso aqui é uma escravidão. O jogador é um escravo, ele é vendido. E até hoje se usa esse termo. Eu tomo muito cuidado para não usar, porque o que é vendido ali é o direito econômico, não é o jogador. O jogador vai para onde quiser. A Lei Pelé deu a ele essa liberdade. Só que ele, jogador de futebol, que é só jogador, e que normalmente no jogador, no futebol, os atletas eles não têm muita capacidade de avaliação de negócio, eles ficaram entregues na mão dos empresários. Esses empresários hoje é que fazem esses negócios. Né? Tanto é que a FIFA agora entrou, e essa relação está tentando se mudar, que é tirando o direito econômico do empresário, entregando aos clubes. Só que alguns empresários já foram atrás dos clubes e estão comprando e montando clubes para serem donos desse direito econômico. O que faz a diferença entre um jogador da base ser valorizado no time que vai jogar e esses jogadores veteranos é exatamente a presença do empresário e a figura do presidente do clube, que é torcedor, que adora esse ídolo.
Ô Jackson, eu concordo com você 99%. Se algum dia eu tivesse sido, porque não estou com essa disposição mais, presidente do Flamengo... Deveria ser. Não há condição pessoal, eu não quero mais. Então, não vai acontecer. Quando eu quis, eu não tive apoiamento para isso e eu até entendo. Porque com o meu temperamento é muito difícil as pessoas se chegarem, principalmente no meio em que privilégios são buscados sistemática e incessantemente. Eu não vejo a vida por esse prisma e eu não sou chegado a esse tipo de comportamento. Então, eu acredito que o diretor de futebol, o dirigente de clube, ele tem que ser torcedor. Tem que ser. Só que ele tem que ser torcedor inteligente. Ele tem que saber vaiar e aplaudir. E normalmente o que nós vemos é o sujeito que nunca apareceu em fotografia nenhuma, de repente querer tirar uma fotografia e aparecer num jornal ou no outro, ou com uma nota ou outra, sendo engrandecido porque está ao lado de alguém que faz sucesso. O sucesso administrativo num clube de futebol, ele passa pelo investimento maciço na base. E você sabe disso, porque você acabou de colocar essa questão. Fizemos isso no Fluminense. Então, eu quero te dizer o seguinte, enquanto nós permitirmos jogadores estrangeiros, entre aspas, aqueles que jogam no exterior, vestindo a camisa amarelinha, o futebol brasileiro não vai para frente. Eu sou contra a convocação de Neymar, vão dizer que eu sou louco, mas não tem problema. Sou contra a convocação de Neymar, de Davi Luiz, todos esses caras que jogam fora do Brasil estão muito ricos, estão muito felizes, estão muito bem, deixa eles lá. Vamos trabalhar com a nossa turma aqui e aí a seguinte regra, jogador para sair do Brasil só depois de 28 anos de idade. Quer ser jogador profissional? É lei. Assina aqui, bonitão. Daqui você não sai até você completar seus 28 anos. O que você pensa dessas duas questões? Aí eu diria a você, concordo com 90%, que você diz, né? Mas aí volta um pouquinho para mostrar um ponto que é crucial. Quando a gente fala da paixão e do dirigente apaixonado e torcedor, é impossível você não ter dirigente que seja torcedor, né? Porque o cara não... É impossível você ter o torcedor do Vasco, da Gama ou do Fluminense na presidência do Flamengo. Isso não vai existir. O que me chama muita atenção é que aquela atividade ela tem que ser a atividade profissional principal da pessoa que está ali. E não falo contra a pessoa que está ali, eu falo contra o modelo. Por quê? Você imagina o seguinte, você tem hoje, vamos botar o Fluminense que eu tenho os números. Flamengo eu não tenho os números, eu vejo pela publicação. Você imagina um clube que tem uma receita anual de 170 milhões, com potencial de ter 200 milhões de receita anual. Isso é uma empresa complexa. Ela tem 3 unidades de negócio. O Flamengo está chegando uns 450. Pô, imagina por ano. 450 milhões é uma empresa. Aí você entrega essa empresa a um Não, uma empresa não. É uma empresa que não tem muitas iguais. Não tem. Quantas empresas faturam 500 milhões por ano no Brasil? Aí você entrega o comando dessa empresa a pessoas que só podem se dedicar ali a hora que sobra do seu serviço. E que não é a sua atividade principal. Então você tem na presidência dos clubes grandes advogados, grandes dentistas, grandes cirurgiões. Outro dia eu estava vendo a entrevista quando houve lá a demissão do Henderson, lá em São Paulo, no Santos. O presidente foi chamado na hora e aí ele disse, poxa, eu saí do meu consultório às pressas e o fulano de tal, que está aqui do meu lado, a entrevista está na internet, cirurgião deixou de fazer uma cirurgia para vir. Você não pode entregar... Ninguém quer saber disso. Não. Ele não devia falar nada disso, Claro. É uma besteirada. Pois é. Porque se ele é presidente, ele tem que atender o clube. E aí o que eu defendo? Aquilo tem que ser o seu negócio, ou tem que ser a sua profissão. Quando você passar pela presidência do Fluminense, você tem que ser olhado na rua como um belo profissional ou um mau profissional. Aí você começa a mudar as questões. Porque quando você só tem como motivo ser torcedor, e é isso que eu trato sempre, eu vi isso acontecendo, as suas decisões são motivadas pelo jogo de domingo. É impressionante, você entra no clube de futebol, se o jogo de ontem, foi de derrota ou de vitória, as decisões são tomadas nessa direção. Se é vitória, vale tudo. O dinheiro do mundo é suficiente. E se é derrota, hoje eu não faço nada. Então, a questão fundamental tem que ser isso. A questão da base, né? E aí
Mas aí eu vou pedir a você para me dar um tempinho, que nós vamos encerrar esse primeiro bloco de papo, vamos aos nossos comerciais e já voltamos. Você parou na questão da base. Dali você vai para frente no segundo bloco. Já voltamos, não sai daí, porque o Jackson sabe tudo de futebol e principalmente você que é tricolor, deve estar em minoria, e inclusive na sua casa, ele sabe tudo do Fluminense. Não saia daí. Jackson, te propus duas questões. Seleção brasileira só com gente jogando no Brasil e proibiu o camarada de sair daqui com 28 anos e você ia falar da base. A questão do sujeito sair daqui para jogar fora, eu não vejo grande problema. Até porque acontece uma situação interessante, eu vivi isso no Fluminense. Você no futebol de base, você forma jogadores. E você está formando jogadores que vão para o seu time principal. No Fluminense a gente viveu esse drama porque a gente formava mais jogadores do que o time principal conseguia colher. Então qual foi o caminho que o Fluminense encontrou para resolver isso? O Fluminense fez convênios internacionais e colocou esses garotos jogando fora do Brasil. O Fluminense chegou a ter, na minha época, 45 jogadores jogando fora do Brasil em times distintos. Isso tem uma vantagem grande, porque ele começa a ter uma noção de uma outra realidade, né? Ele pode ser aproveitado muito melhor. Aonde é que nós pecamos? Eu acho que o Fluminense em algum momento vai resolver isso, mas a gente pecou muito. A gente não prepara esse garoto no seu conjunto. Não era melhor colocar ele no Bom Sucesso para disputar contra o próprio Fluminense um campeonato carioca mais adequado e preparar o Fluminense melhor para um campeonato brasileiro mais pegado? Mas por que não usar o garoto aqui dentro? Porque o futebol é internacional, né? Você joga hoje no mundo inteiro. Vamos montar a seleção brasileira, ela joga no mundo inteiro, ela faz amistosos e faz campeonato e faz Copa no mundo inteiro. Então, a relação sua com os outros, isso faz uma diferença grande, é aí o que eu ia dizendo. Você pode formar esse garoto dando a ele curso de línguas, ele começa a entender como é que funciona o futebol lá fora. O que o Brasil não deveria fazer, que aí é o que eu defendo, né? O Brasil não deveria entender que o futebol lá fora é melhor do que o nosso. Não é. Nós somos pentacampeões do mundo, nós temos os melhores jogadores do mundo. Só que nós estamos querendo transformar os nossos jogadores em jogadores europeus, aí é diferente. Aí é uma forma cruel de fazer com o futebol brasileiro. Porque a nossa diferença é a ginga, a nossa diferença é o drible, a nossa diferença é a presença em campo, a nossa diferença é o nosso jeito especial de ser que fez com que o Brasil fosse pentacampeão do mundo. Mas isso não existe mais. Por isso. Por quê? Porque só para você lembrar... Hoje no Brasil tem dirigente de clube que acha fantástico o futebol do Barcelona. Olha só, o Brasil acabou de jogar, nós estamos gravando esse programa, há menos de uma semana atrás, no domingo, hoje é quinta-feira, o Brasil acabou de jogar a última partida domingo e o nosso técnico, de quem eu gosto, sem conhecê-lo, gosto das atitudes dele, de repente ele substituiu 2 atacantes por 2 backs. E o Brasil passou a jogar com 2 zagueiros centrais e 2 quartos zagueiros para disputar uma partida que faltavam 15 ou 20 minutos para terminar, contra um time que em outras oportunidades, quando ia jogar contra o Brasil, a gente achava graça e apostava se ia ser de 5 ou de 10, que é a Venezuela. Aí você vê, por quê? Porque a ligação dele não é com o torcedor. Essa é uma outra questão. O que você gosta de ver no futebol? É o espetáculo, né? É importante que a gente entenda que o futebol brasileiro é um grande espetáculo, né? Você estava falando do Nelson Rodrigues, hoje eu estava comentando isso, né? Nelson Rodrigues, qual é a grande vantagem dos comentários do Nelson Rodrigues sobre o futebol? Porque ele via o futebol como se fosse uma peça teatral. Como ele era um crítico de teatro, ele fazia daquilo uma beleza excepcional, né? E era um fantástico sujeito. Por que o futebol tem essa beleza, o futebol brasileiro? E que eles estão estragando? Exatamente por isso. Mas a pergunta que eu te fiz foi essa, será que ainda tem essa beleza? Eu acho que tem, cara. Acho que tem. Outro dia eu estava assistindo um filme, um trabalho fantástico da TV Globo, que eles fizeram na Paraíba. A Paraíba tem um torneio de futebol chamado Poeirão, se não me engano, né? E que são 1.500 jogadores. Tudo não profissional, tudo amador. E eles fizeram a matéria por conta de uma mulher que é técnica de futebol, ela tem essa função, mas no trabalho dela do dia a dia, ela trabalha na capina.
Ela capina durante o dia, é técnica de futebol. Cara, que coisa maravilhosa você assistir aquele jogo. Aquele jogo está disponível. É um torneio. É um torneio. Eles têm camisa, eles brigam. Esse time dessa menina, que é técnica, pertence ao pai dela, que é agricultor. Os irmãos que jogam. Num outro momento, eu fui ver um material muito bom da Globo também sobre futebol de base, onde eles saíram por aí buscando garotos. Rapaz, tinha um garoto que jogava tipo o Romário. O garoto joga uma... Tanto é que a Globo saiu dali já procurando empresário para o garoto. O futebol está nas ruas, futebol está nos campos, futebol está no domingo, quando você vê os campos de futebol nos bairros. Só que nós começamos a entender que o futebol está em Barcelona. Nós começamos a entender que o futebol está no Atlético de Madrid. E outro dia eu fui, por um acaso, fui a Juiz de Fora. Quando eu estava saindo da cidade, tem uma placa enorme oferecendo escolinha de futebol com a técnica do Atlético de Madrid. Meu Olha Deus aqui, do céu, o garoto Jackson, estava jogando embaixo da placa, joga muito melhor do que qualquer sujeito lá de fora. só para você ter uma noção de como você tem razão, se você fizer um passeio pela Orla no próximo domingo, você vai encontrar 10% de camisas do Flamengo e o restante camisas de clubes europeus, ingleses e espanhóis. Está virando isso. Aí você vê o seguinte, por quê? Porque quando você pega um garoto desse, que é criativo, que entra em campo, que joga, que ginga, aí você coloca ele na mão do Dunga, o Dunga diz o seguinte, amigo, já temos o resultado para garantir o jogo, agora você para de jogar e fica aqui atrás. Como você não vai parar de jogar, eu vou botar outro cara que para. Meu Deus do céu, isso é loucura com o futebol brasileiro. E se não conhecer a beleza do futebol brasileiro, que foi isso que nos fez. Você falou de 58, né? Fala de 62. O que era aquilo? O que é o Pelé? O que é o Garrincha? Criatividade pura. Né? Instinto e eu técnica. Me lembro da conversa, todo mundo conhece a conversa do Garrincha com o Feola. Vem cá, faz isso, a tática é essa. Doutor, professor, combinaram isso com o adversário? Porque eu não vou fazer isso. Né? Quem disse que ele vai me obedecer em campo? Então, a beleza do futebol brasileiro. Por isso nós tomamos de 7-1, porque nós queremos ser Barcelona. Ô Jackson, vamos imaginar que com o teu conhecimento todo, você ganhou na loteria e resolveu comprar o Clube de Regatas do Flamengo. Ele é teu agora. Eu acabei de te vender o Clube de Regatas do Flamengo e você vai fazer com essa entidade tudo que você quiser. Quero lembrar você que o Flamengo tem, no mínimo, 40 milhões de torcedores no Brasil. Como é que se administra esse tesouro? Primeiro é saber o que ele produz, né? O Flamengo produz futebol, o Flamengo não produz fluxo de caixa. O Flamengo não é uma universidade de contas a pagar e contas a receber. Futebol se faz com marketing. Você tem hoje 40 milhões de consumidores, isso sempre me chamou a atenção. O Flamengo é muito grande, é brutalmente enorme. Eu tenho 40 milhões de consumidores dos meus produtos. Eu botei preto e vermelho, o cara compra. É uma estupidez querer administrar um clube desse tamanho, com essa capacidade de consumo, querendo administrar fluxo de caixa, do pagar e receber todo dia. E de não oferecer futebol, porque aquilo é uma fábrica de futebol. Então, outro dia eu estava olhando a revista... Será que é difícil para o camarada entender que se ele tiver atletas capazes em campo, ele dá um salto no sócio-torcedor, que é a grande vantagem que o clube tem, claro, que ninguém pega? Claro, que ele produz futebol. Outro dia eu estava vendo o Flamengo na zona de rebaixamento, eu estou lendo a revista Exame, e eles em glória e no céu, o retrato de todos eles, até alguns ali, tem um ali que é especialmente meu amigo, o retrato de todos eles como grandes gestores de fluxo de caixa. Então estão em rebaixamento, amigo. O torcedor quer futebol. Aquilo é fábrica de futebol. Eles vão trabalhar em banco depois da gestão do Flamengo. Então eu diria e o Flamengo vai para a segunda divisão. Aí, voltando à tua proposta, se eu comprasse o Flamengo hoje, eu ia produzir futebol, amigo. É futebol que dá dinheiro. Quer dizer, o que você está dizendo é que para essa diretoria está faltando entender que o Clube de Regatas do Flamengo é um clube de futebol. Eles não sabem disso. Eles são um clube hoje, eles são uma universidade de fluxo de caixa. Estão sendo glorificados por isso. E o Flamengo é tão até grande... no New York Times. É tudo. É. Outro dia eu estava ouvindo a rádio, porque eu ouço o jogo em rádio, eu me apaixonei por esse trecho. Eu estou ouvindo o jogo na rádio, o Flamengo perdeu o jogo. A entrevista em seguida, na Rádio Tupi, a entrevista em seguida não foi com o técnico, não foi com o presidente do clube, foi com o vice-presidente financeiro, para falar sobre o equilíbrio do caixa.
Meu Deus do céu, isso não é futebol. Na minha gestão, o vice-presidente financeiro não abre a boca. Claro. Porque ele tem que fazer conta. Pega. Quem tem que abrir a boca é o diretor de futebol, o vice-presidente de futebol. E lá o vice-presidente financeiro, às vezes, fala até pelo presidente do clube, o que é um absurdo. Fala por todo mundo. O clube, eu não quero criticar só o Flamengo, porque todos nós cometemos esse erro. Aí eu digo a você o seguinte, a solução para o futebol brasileiro está no clube. Está no clube. Quando eu olho o clube, outro dia nós tivemos um encontro muito interessante sobre a questão do encontro do livro e tal, e que estava lá o Carlos Augusto Montenegro, que é uma figura fantástica, né, muito cético com relação à administração do clube. Olha, o clube é o dono da marca, o clube é o dono do jogador, o clube é o dono dos contratos. Como é que essa estrutura está falida e a federação está riquíssima, a CBF riquíssima e a FIFA riquíssima? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Estão administrando mal o dinheiro desse clube. Os clubes, como são mal administrados, o resto do sistema se sobrevive em cima dele. Ô Jackson, você acha que com essa investigação do FBI vai ter mais gente no Brasil em cana, além do Marinho? Tomara que não. Mas qual é a sua opinião? Sem citar nomes. Pelo que você já ouviu falar e pelo que você conhece. É impossível o Marinho estar sozinho nisso. É impossível. Uma estrutura como a CBF, uma estrutura como um sistema que funciona numa empresa. Né? A minha empresa é um ovo. Uma empresa, se você não tiver duas pessoas envolvidas, se eu e a minha sócia lá não tivermos combinando que nós vamos dar um desfalque na praça, eu não vou conseguir dar. Então, isso é muito difícil acreditar que não tenha mais alguém envolvido nisso. Né? A CBF enriqueceu alucinadamente, a CBF passou a ser um grande negócio e os clubes são maltratados. Te dou um exemplo claro, aqui no Rio de Janeiro é muito fácil. Quando foram tratar da questão do Maracanã, Ronaldo, o que fizeram? Veio no edital, veio escrito isso, está claramente escrito. Os clubes não participam da discussão. Depois que eles fizeram o que quiseram fazer com o Maracanã, eles nos procuraram. Vieram ao Fluminense, ao Flamengo, a Odebrecht e ao AES, que ainda estavam brigando pela licitação, vieram atrás de nós e é o seguinte, nós temos que assinar com vocês. Mas, meu Deus do céu, quem é que preparou esse troço? Estava escrito, Sérgio Cabral escreveu na lei claramente dizendo o seguinte, os clubes não podem participar da discussão. Como é que pode um negócio desse? Se os clubes não participam desse processo, não há como você ter solução. Porque os clubes é que lidam com o torcedor. O meu dia a dia ali no clube era o torcedor vendo o treino, era o torcedor visitando a sala de troféus, era o torcedor que ia na viagem com o clube, era o torcedor que me esculhambava na mídia social. Em 3 palavras, por que você saiu da administração do Fluminense? Rapidamente. Eu acreditei que aquilo que eu tinha sonhado fazer, e fizemos muita coisa, começou a não dar certo mais. Começou a voltar atrás. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o nosso Jackson Vasconcelos. E nós vamos conversar sobre o belíssimo livro que ele acaba de lançar e que é esse aqui, e que é um show de bola. Na verdade, O Jogo dos Cartolas, Futebol e Gestão. E ele vai nos contar muita coisa que ele escreveu para que você que gosta de futebol, se tiver interessado, possa se esclarecer, porque como nós já dissemos aqui, como ele está demonstrando, ele sabe tudo de bola. Já já voltamos. Ô Jackson, já já nós vamos falar sobre o teu livro. O assunto é empolgante, o nosso tempo não é ilimitado, a gente só tem 1 hora de papo, mas eu quero, para começar a falar do livro, eu quero que você me diga o que você faria com as divisões de base do Flamengo se você fosse efetivamente o dono do meu clube de coração. Investiria muito ali. No Fluminense a gente fez isso. Eu quero saber o quê, onde, como investir, na sua opinião. Primeiro na formação. Né? Primeira coisa importante, você citou Nelson Rodrigues, eu começo por ele. Nelson Rodrigues tem uma crônica muito interessante que ele diz o seguinte, as pessoas, os clubes cuidam do joelho do jogador, eles têm fisioterapeuta, tem tudo, ninguém cuida da cabeça, não tem psicólogo, não tem ninguém que cuide disso, do espírito. Né? Isso eu vi muito de perto. Né? E o futebol de base é onde você vê isso de forma muito delicada. As pessoas não têm noção de que as famílias desses meninos são muito carentes. Muito carentes. E o garoto é muito carente. Você mexe com a cabeça de um garoto desse de uma forma estúpida. Os clubes, em vez de colocarem... Imagina você, um garoto chega no clube e começa a ganhar R$ 1.500.
Para ele, já é uma realidade diferente. O pai dele ganha um salário mínimo. E daqui a pouco ele brilha. E aí o presidente do clube, a estrutura, começa a pressionar no sentido de melhorar a situação dele. Aí vem um empresário, vem a mãe, ou vem o pai. Vem cá, meu filho é o Messi. Meu filho só não é Neymar porque não jogou ainda no Santos, não está na seleção brasileira. Então, meu filho merece 300 mil por mês. Dentro do clube não tem ninguém que segure essa pressão. Porque a cabeça do presidente do clube, que é torcedor, ele chega à seguinte conclusão. Se eu não pagar os 300 mil a esse garoto, que ele tem que ganhar, então ele vai para o Flamengo e brilha no Flamengo, o torcedor do Fluminense vai me matar. E aí começa um processo extremamente viciado. O garoto começa a ganhar muito dinheiro no nível dele e ele começa a ter dispersão desse processo. E aí, como ele entra em campo acreditando que ele é o Messi, que ele é o Neymar, ou que ele é o Fred, enfim, que ele é o maior jogador do mundo, na primeira vez que ele pega um banco, ele pira. Na segunda vez, ele começa a se envolver com vício, com droga, com bebida. É assim o processo. Eu quero saber de você o que é que acontece com essa garotada que não consegue correr em campo e por que os clubes estão marcando treinamento para de tarde, ao invés de marcarem treinamento para de manhã. É porque essa garotada anda bebendo, anda cheirando, anda comendo o que não deve e na hora de treinar tem que dormir para poder chegar à tarde e aí melhorar um pouquinho a performance? Gente que se machuca constantemente com problemas musculares, com problemas que normalmente não existiriam e que não se recupera, essas pessoas não se recuperam em prazos adequados à recuperação de atletas. É gente que está usando coisas ruins dentro do organismo, é isso? É difícil dizer você que todos os casos são assim, mas é muito isso. Por quê? O jogador de futebol, Ronaldo, infelizmente, ele não é um atleta. Ele não é um atleta. Quem trabalha com esporte sabe que o atleta é aquele sujeito que levanta cedo, ele tem alimentação regrada, ele treina todo dia, a vida dele é o treino. Jogador de futebol não, jogador de futebol joga futebol. E ele quando começa a entrar, e a grande dificuldade do futebol de base é quando você quando você traz o jogador da base para o futebol profissional. Ele primeiro chega muito assustado, ele está diante de ídolos ali, né? É um desafio para ele muito grande. Aí você começa a viver um problema sério. No Fluminense a gente viveu isso. Você pega um garoto desse e imediatamente num jogo de sufoco, que você está perdendo de 3-0, você pega o garoto faltando 10 minutos para o jogo e enfia ele dentro do campo. Você matou a cabeça do garoto. Matou, não tem jeito. Imagina você, no lugar dele, o que seria isso. Os treinos, a questão do horário dos treinos, muita gente diz que é por conta de beberem à noite, de não beber. O ideal seria que os treinos fossem de manhã. O ideal seria isso. No Fluminense, o Cristóvão implantou isso no primeiro momento e não conseguiu, não sei por que razão, ele não conseguiu levar avante. Porque o Cristóvão era muito rigoroso nisso. Os treinos de manhã, e o jogador reclama no treino cedo, porque ele é obrigado a dormir cedo. Ele é obrigado a dormir. Mas é isso que ele tem que fazer. A profissão dele exige que ele faça isso. Isso não é feito. E por isso é que se machuca muito, por isso é que não tem estrutura. Aí você vai para outras situações muito claras, que o futebol é muito complexo. Tipo de gramado que você joga, etc, etc. Daí você bate no departamento médico. Como é que funciona o departamento médico de um clube? Quem é que diz ao médico que aquele jogador precisa de uma licença de maior prazo ou menor prazo? É de fato do ponto de vista anatômico, fisiológico? O jogador não quer jogar e aí força uma barra? Como é que isso funciona? Esse nível de complexidade existe em clube de futebol. Ô Jackson, os técnicos de futebol, os ditos professores, que em outras oportunidades eram verdadeiros mestres e que ensinavam o sujeito até a guardar dinheiro, como era o caso do Telê, que pegava jogadores e brigava com eles, obrigava os caras a comprar apartamento. Era um líder, né? Um líder. Você acha que técnicos hoje em dia, que se sentam com jogador profissional para jogar cartas, que pedem dinheiro emprestado para atleta, que ficam devendo a atletas, que vão para cá e para lá com os atletas, trazem para um clube. Por exemplo, o último técnico que passou pelo Flamengo, o Medalhão, ele trouxe uns 10 jogadores que não servem para nada. O que vai se fazer com o Thalisson, por exemplo? O que vai se fazer com outras figuras que ficaram lá? Isso não deveria estar acoplado
contrato do técnico? Claro. Quem você trouxer, você leva quando sair e você vai passar a pagar o salário dele. Melhor, se não servir para o clube. Ele não pode trazer. O grande erro de um clube é técnico trazer jogador. O que o técnico pode fazer, no máximo que o técnico pode fazer, é indicar. Ele pode avaliar. Mas não deve ser a palavra dele. O clube tem que ter uma estrutura profissional, bem montada e bem paga, para avaliar o jogador, para avaliar o que ele precisa. O que o técnico tem que dizer é o seguinte: olha, eu preciso de um atacante. Agora, quem é o atacante? Não é o sério técnico que tem que dizer. Eu vou te dar um exemplo que eu vivi também no Fluminense. Muito interessante. Não vou citar o nome do técnico, mas é fácil identificar. Nós estávamos com um técnico e ele está presente no livro numa briga minha. Né? Eu fiz tudo para que ele não saísse, não por questões técnicas, mas por questões financeiras. Já tinham decidido que ele ia embora, só ele não sabia, porque geralmente é assim com o técnico. Mas para ele não ficar sabendo... E agora ele está falando árabe. Não para tá? ele... Tá. Não está falando árabe? Isso. Para ele não ficar sabendo que iam mandar ele embora, resolveram aceitar a contratação de um jogador que ele indicou, chamado Marcelinho. Eu estranhei o fato. Eu disse assim: vem cá, gente, vocês estão me falando constantemente, porque eu não me metia no futebol, não entrava lá. Vocês estão falando constantemente que vocês vão mandar esse cara embora. Como é que vocês estão contratando um jogador que ele está trazendo? Não, porque se a gente não aceitar, ele vai perceber que a gente quer mandar ele embora. E daí? Manda embora. Aí vou te dizer o seguinte: ele saiu, entrou o substituto dele. Aí me chamaram para cumprimentar o substituto dele, Vanderlei Luxemburgo. Né? Aí chegamos na beira do campo, ele me cumprimentou. Eu estou olhando, veio um garoto carregado por duas pessoas saindo do campo. Vanderlei era o substituto. Era o substituto. É o que veio em troca desse que eu não quero falar nosso nome. Querido amigo. Então, aí o jogador veio saindo do campo, carregado por duas pessoas, dois profissionais. Eu perguntei: quem é o garoto? É o Marcelinho. Nunca mais jogou. Mas tinha um contratinho lá. Isso custa dinheiro. Isso custa. Então, voltando à tua questão, o técnico não tem que indicar jogador. Isso é um erro enorme, porque você abre uma janela de força para o técnico que ele não pode ter. O técnico tem que ter uma estrutura, eu digo isso no livro, ele tem que ter uma estrutura imensa de avaliação, ele tem que ser profissional, ele tem que ter uma estrutura de apoio, né? Mas o clube tem que ter o comando da máquina. Ô Jackson, por que você resolveu colocar as suas experiências do futebol no papel, preto no branco, e dando oportunidade a todos nós que amamos futebol, de conhecermos as tuas ideias, de sabermos como é que funciona efetivamente um clube de futebol e especialmente como funciona o Fluminense? Ronaldo, pode ser que a minha experiência não seja rica para todo mundo, mas ela para mim foi muito rica. E eu não queria guardar isso comigo. Nós temos um amigo comum que até me estimulou muito nisso, Maurício Dias. Eu não queria guardar isso. Também não queria colocar numa obra as histórias do Fluminense, né? Eu queria que isso tivesse algum sentido. Então eu fui juntando as histórias e fui criando um conceito na minha cabeça, eu fui organizando um conceito. E esse conceito é que eu tento passar no livro. O primeiro conceito é o seguinte: o clube de futebol é o DNA do futebol. Não existe futebol sem o clube, porque ele é o dono da marca, ele é o dono do negócio. Então ele tem que ser prestigiado. Segunda questão nesse conceito: quem dirige um clube de futebol, e hoje, com os números financeiros que tem, grandes clubes, essa pessoa que dirige tem que ser o negócio principal dela. Ela tem que estar dedicada a isso. Eu via no Fluminense, e isso você vive nos outros clubes, você conviveu. A equipe profissional trabalhava alucinadamente o dia inteiro para esperar, quando chegava às 7 horas, 8 horas da noite, chegavam os diretores, os vice-presidentes. Gente dedicada, viu? Gente que não tinha razão nenhuma para estar ali, a não ser pela dedicação. E começava a ter ideia do que era o clube no final do dia. Então, essas pessoas, esses mesmos profissionais são profissionais excepcionais. Na sua área. Cada um na sua. Cada um na sua. Querem vir para o clube de futebol, que assumam isso como um seu negócio. Né? Que o presidente do Fluminense... Quer dizer, você é a favor do presidente remunerado. Remunerado, e muito bem remunerado, e responsável. Porque não tem sentido, como a medida provisória faz agora, tenta fazer, dizer que você, presidente do clube, vai arcar com o seu patrimônio quando você não ganha nada para montar o seu patrimônio. Entendeu? Então, você diz o seguinte: se você não pagar a dívida, o seu patrimônio vai.
O que vai acontecer numa situação dessa? O sujeito que tem patrimônio ou faz como o garotinho fez uma época da vida, que para ser candidato, ele aqui declarou isso, ele para ser candidato, ele pegou o patrimônio dele, botou na mão dos filhos, porque a dívida não ia alcançar, ou ele faz um negócio desse, ou então ele é vagabundo. Porque senão não tem sentido ser presidente do clube, ainda colocando em risco o patrimônio. Aí ele é louco, né? Completamente louco. Então, por isso, eu defendo a remuneração, eu defendo que seja o negócio principal. Eu acho que se o cara é torcedor, é melhor que seja, ele não vai conseguir não sendo. Eu não consegui, eu cheguei ali sem torcer por coisa nenhuma. Mas eu morria quando o Fluminense perdia e ficava eufórico quando o Fluminense ganhava, porque era o meu dia a dia, né? Mas ele tem que ser remunerado e tem que fazer daquilo o negócio próprio dele. Meu querido Jackson, nós estamos, infelizmente, encerrando o nosso Menorá na TV de hoje, mas você já está convidado. Eu vou pedir para o nosso produtor, o queridíssimo Marlon, aquele que não é tricolor e também não joga água fora da bacia, para te convidar para o nosso programa de rádio outras vezes aqui para a televisão, para a gente poder continuar essa conversa. Eu queria te oferecer os microfones e as câmeras do Menorá na TV para que você se despeça fazendo as suas considerações finais. Eu primeiro agradeço muito, né? Esse é um tema que eu estou discutindo muito, por todas as janelas de oportunidade que eu tiver para expor e debater, né? Quando nós fizemos o lançamento do livro, nós fizemos um debate, né? A gente está discutindo isso. Pode ser que tudo que eu esteja dizendo esteja errado, mas eu gostaria de entender melhor isso. Mas então, pode ser que esteja certo. E pode ser que esteja certo. Então eu agradeço muito essa janela de oportunidade, agradeço muito a você. É um prazer imenso estar com você aqui. E todas as vezes que eu puder estar, né, a convite seu, eu estarei aqui. É porque eu estou muito empenhado nessa discussão, estou mesmo. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 26 da NET. E também repetidamente em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.